Hoje a gente vai mergulhar numa história que, embora curta, tem um impacto gigantesco, o livro bíblico de Ageu. É basicamente a história de uma comunidade que perdeu o foco, sabe? Que trocou suas prioridades. E do chamado de um profeta que veio para despertar todo mundo para a reconstrução. Então, para a gente entender bem essa história, nosso caminho vai seguir 5 etapas. Primeiro, a gente vai ver um projeto que foi deixado de lado. Depois, vamos entender o preço da indiferença. Aí, vamos ouvir a mensagem de um profeta, ver como a apatia se transformou em ação e, no final, descobrir uma incrível promessa de glória. Para entender a mensagem de Ageu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Tenta imaginar a cena. Depois de anos e anos no exílio, o povo judeu finalmente pode voltar para Jerusalém. A empolgação é geral, claro, e a reconstrução do templo começa com uma festa enorme. Mas, de repente, tudo para. Um silêncio total toma conta da obra. Olha só para essa linha do tempo. O que mais chama a atenção aqui é esse buraco enorme no meio. São 16 anos. Sim, a oposição dos inimigos foi o que deu o primeiro empurrão para parar, mas essa paralisia acabou virando um hábito. O projeto mais importante de todos ficou ali, esquecido por mais de uma década e meia. Mas a oposição externa era só uma parte da história. O problema de verdade estava crescendo por dentro, no coração do povo. A obra não estava mais parada por causa dos inimigos. Ela estava parada porque as prioridades das pessoas estavam completamente invertidas. E essa imagem aqui, nossa, ela resume o problema todo de um jeito perfeito. De um lado, a casa de Deus, abandonada, caindo aos pedaços. Do outro, as pessoas super focadas em suas próprias casas, deixando tudo bonito, bem arrumado, garantindo o próprio conforto. O contraste entre o cuidado pessoal e o descaso coletivo era gritante. O material de referência que a gente usa aqui traz uma expressão que é cirúrgica para descrever a raiz do problema: indiferença egoísta. O ponto não era mais a oposição lá fora, era isso. Com o tempo, aquele entusiasmo do começo foi sumindo, as dificuldades do dia a dia foram aparecendo, e simplesmente cuidar da própria vida se tornou mais urgente do que o projeto de todo mundo. E é aí que o profeta Ageu entra e faz a conexão que ninguém estava fazendo. Ele liga diretamente as dificuldades que o povo estava passando, a crise na agricultura, os problemas na economia, com a negligência espiritual deles. Ele basicamente diz: vocês estão se matando de trabalhar e nada dá certo. Sabe por quê? Porque a prioridade número 1 de vocês está abandonada. E aqui a história dá uma virada espetacular. No meio de todo esse desânimo, de toda essa apatia, surge uma voz profética para chacoalhar as coisas e chamar o povo de volta ao seu propósito original. E olha que detalhe fascinante. O nome do profeta, Ageu, significa festivo. Pensa só nisso. A missão inteira dele era restaurar o templo para que as grandes festas religiosas da nação pudessem voltar a acontecer. O próprio nome dele já era um lembrete do objetivo final. Essa foi a frase central de Ageu, quase um mantra que ele repetia: considerai os vossos caminhos. Não era bem uma acusação, mas um convite muito direto para que as pessoas parassem para pensar. Ele pedia para elas olharem para suas vidas, para o trabalho que não rendia e finalmente conectassem os pontos. Para deixar o argumento dele ainda mais forte, Ageu usa uma analogia brilhante. Ele chega nos líderes religiosos e faz uma pergunta super técnica sobre a lei da santidade. Basicamente, se algo santo tocar em outra coisa, essa outra coisa fica santa automaticamente? A resposta, claro, é não. Santidade não se transfere assim tão fácil. E agora vem o pulo do gato. Ele faz a segunda pergunta invertendo a lógica. E a impureza? Ela se espalha fácil? A resposta é sim. A mensagem teológica por trás disso era poderosa e dura. A negligência deles não era só uma falha passiva, era uma impureza ativa que estava contaminando todos os outros esforços e fazendo com que tudo desse errado. Ok, a mensagem foi dada. E agora? Qual foi a reação do povo? Vamos ver o impacto desse chamado, que não foi nem um pouco lento ou hesitante. Foi transformador. A mensagem de Ageu bateu fundo em todos os níveis da sociedade. Mexeu com o líder político, Zorobábel. Mexeu com o líder religioso, Josué. E, o mais importante de tudo, mexeu com todo o resto do povo. Foi um despertar geral, coletivo. Agora, presta atenção nesse número. 23. 23 dias foi o tempo que levou para que 16 anos de apatia fossem completamente revertidos, em menos de um
mês. Isso mostra não só o poder da mensagem de Ageu, mas também que o povo, lá no fundo, estava só esperando por uma palavra de direção para acordar. Mas a história não acaba aqui. Com o trabalho a todo vapor, surgiu um novo problema, um bem mais sutil: o desânimo. O pessoal mais velho, que lembrava do primeiro templo, o de Salomão, olhava para aquela nova construção e sentia uma baita decepção. Essa tabela explica bem o porquê do desânimo. O novo templo era, sem rodeios, muito mais simples. Faltava a riqueza, o ouro e, o mais importante, faltavam itens sagrados como a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado de todos, e a Shequina, que era a manifestação visível da glória de Deus. E é exatamente nesse ponto de frustração que vem a profecia final de Ageu, uma que redefine completamente o que a palavra glória significa. Ele promete algo que soa até chocante. Essa casa, essa que parece inferior, vai ter uma glória ainda maior que a primeira. E a fonte dessa glória não seria nada material. E essa foi a lição final, a grande virada de chave de todo o livro. A glória de um lugar sagrado não vem da sua aparência, da sua riqueza, da sua arquitetura. Ela vem da presença divina que mora ali. Foi uma mudança total de perspectiva, de um valor material para um valor espiritual. E assim a história de Ageu termina, mas nos deixa com essa pergunta central, um desafio que atravessa os séculos e chega até nós. Onde é que a gente encontra o verdadeiro valor, o verdadeiro propósito, a verdadeira glória? É nas coisas que brilham por fora ou na presença divina que habita por dentro?